Que a gente não venha se abater, meu amado. Que nós não venhamos nos abater, mas que nós possamos confiar. Confiar. Josué confiou em Deus. Josué talvez não fosse apto para a função que Deus entregou para ele, mas ele confiou. E confiar no Senhor é tudo que nós precisamos no momento em que nós somos abatidos, amado. Confiar em Deus, essa é a palavra, amém? Confiar no Senhor, confie nos planos de Deus. Nada foge dos planos de Deus. Tudo que aconteceu ontem, vocês que estão colocando aí na barra de rolagem, tudo que aconteceu ontem estava dentro dos planos do Senhor, amados. Então, nós devemos confiar. Amém, querido? Glória a Deus pelas suas vidas, queridos. Em nome de Jesus, hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra que se encontra em Lucas 9, a partir do verso 20. A transfiguração. Você sabe o que é transfiguração, amados? Olha, as mudanças que o Senhor faz em nós, elas são visíveis, Fábia. Bom dia Aparecida. As mudanças que o Senhor faz em nossas vidas, elas são visíveis. As pessoas podem enxergar o que Deus tem feito em você. Amados, eu tenho entendido, através da leitura e do estudo da palavra, que tudo que nós temos que vem do céu depende da nossa fé. Depende do quanto nós acreditamos, o quanto você acredita que Deus pode mudar a sua história. Quanto você acredita que Deus pode mudar a sua vida, querido. Em nome de Jesus, eu quero que você hoje coloque aí na barra de rolagem, de 0 a 10, coloca o número que corresponde à sua fé, o quanto você acredita no que Deus pode fazer na sua vida. Sabe, a fé, não foi à toa que Deus falou que a fé move montanhas, Jean. Não foi à toa que o Senhor disse 10, glória a Deus, Maria Silvana, em nome de Jesus. Se você não tem uma fé que vale 10, profetiza hoje colocando 10 na barra de rolagem. Exatamente, querido, coloca 10 na barra de rolagem. Por mais que a sua fé seja 6, 7, coloca 10, porque você está pedindo ao Senhor, glória a Deus, você está pedindo ao Senhor que renove a sua fé, que aumente a sua capacidade de crer naquilo que você não vê. Aquilo que nós não vemos é difícil de a gente acreditar, mas nós, Cláudia, a nossa fé é que vai mover a mão do Senhor sobre nossa cabeça. Então, quando você declara que a sua fé é 10, de 0 a 10 a sua fé é 10. Em nome de Jesus, amados, o Senhor, Ele está vendo. O Senhor está aqui nesse ambiente. Esse ambiente foi preparado para o Senhor. Então, Ele está aqui. Ele está vendo. Então, quando você diz, Senhor, a minha fé é 10, porque eu quero uma fé 10. Eu quero uma fé que mova montanhas. Eu quero uma fé que mova a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a minha história. E as coisas de Deus, elas podem ser visíveis aos olhos nus. A nós. Elas podem ser visíveis aos olhos humanos. O mover de Deus na sua vida pode ser visível. Então a transfiguração é quando algo acontece no rosto de alguém e nós podemos ver. Aqui nós vamos entender que Jesus, Ele sofreu, Ele passou pela transfiguração e foi visível, pessoas viram o que Jesus passou. Então, quando nós temos uma fé que agrada ao coração do Pai, que nos faz acreditar naquilo que nós não estamos vendo, que nos faz acreditar no impossível, nós vamos sim receber do Senhor aquilo que Ele tem para derramar sobre nossa cabeça. O Senhor tem um plano de vitória para a vida de cada um de nós. O Senhor tem um plano que resgata, que te livra, que te faz suportar a sua cruz diária.
Nós estudamos, amados, que a nossa cruz não é somente por um momento, mas a cruz é diária. E quando nós temos uma fé que nós cremos no que Deus está fazendo, nós conseguiremos carregar a nossa cruz diária. E essa é a vontade de Deus para nós, que nós possamos ter uma fé que mova montanhas, uma fé que mova a mão do Senhor sobre nossas vidas. Essa é a vontade dele. E a partir disso, nós receberemos milagres visíveis aos olhos daqueles que estão ao nosso redor. Eles vão olhar para você e vão falar o que aconteceu com a vida da Giselda, que ela tem recebido algo do Senhor, ela tem ganhado algo a mais. Amados, as pessoas vão poder ver o que Deus está fazendo na sua vida através do quanto você crê, é o quanto que você vai receber. Por isso que eu falei com você hoje, coloca uma fé 10, coloca o número 10 hoje na barra de rolagem, dizendo para Deus que você deseja ter a maior fé que você pode ter nas coisas do Senhor. Amados, pode ser que as coisas não aconteçam do jeito que você acha que vai acontecer, mas os planos de Deus, Betânia, são planos dele para nós, não são a nossa vontade, não são os nossos planos, não é o que nós queremos. O que nós devemos buscar é a vontade de Deus para nós, porque a vontade do Senhor, conforme a sua palavra, é boa, perfeita e agradável. Ela não vai te ferir, a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, Zaine, não vai fazer com que você seja maltratado. Não vai, a vontade do Senhor é a melhor para você, querido, amém? Lucas 9, a partir do verso 20, a transfiguração. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Ele só levou 3 dos discípulos a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Amados, quando nós estamos em contato com Deus, quando nós estamos em comunhão com o nosso Pai, a nossa aparência vai se transformando. Nós vamos ficando parecido com o nosso Criador. Deus, quando nos criou, Ele fala na sua palavra que Ele criou a nós imagem e semelhança dEle. Então, quanto mais nós deixamos as coisas do mundo de lado, quanto mais nós deixamos o mundo, o pecado, as maldades, a corrupção, a mentira, tudo que desagrada a Deus, quanto mais nós deixamos tudo isso de lado, mais nós iremos nos parecer com o nosso Criador. E Deus aqui, Ele traz para Jesus uma mudança aparente, porque a fé de Jesus estava sobre Ele. A fé dele fazia com que o Pai levasse para ele a aparência mais parecida com o Pai possível. E foi visível a transformação. A luz de Cristo reluzia através de Jesus. E a transfiguração do rosto dele foi visível aos 3 que estavam com ele. Continuando, de repente, Moisés e Elias, que eram personagens, que eram homens do Antigo Testamento que já haviam morrido, aparecem e começam a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Então Deus, ele envia Moisés e Elias no momento em que Jesus estava orando, falando com Deus.
Deus envia Moisés e Elias para falar com Jesus e para falar sobre a partida de Jesus, sobre o plano de Deus, de levar Jesus da terra. Deus resgatou Jesus da terra também. Através da morte de cruz porque foi necessário alguém pagar um preço. Foi necessário que o pecado fosse perdoado, que o pecado da nação fosse perdoado. E Jesus, ele paga o preço para o perdão do pecado da humanidade. Então, Deus, ele envia 2 reforços para Jesus. Vamos entender assim? Deus, ele enviou reforços para que Jesus pudesse passar por essa dificuldade que ele iria passar. Amados, porque Jesus, ele não foi fácil para ele. Não foi fácil a dor que Jesus sentiu, o medo que Jesus sentiu, o sofrimento da crucificação, amados. Não foi fácil para Jesus. E aqui, enquanto Jesus orava e pedia a Deus força, porque ele tinha acabado de contar para os discípulos sobre a morte e a ressurreição no 3º dia. Ele havia acabado de contar em Lucas 21, nós estamos lendo 29. Em Lucas 21, Jesus conta para os discípulos que iria morrer e que iria ressuscitar no 3º dia. E ele chega até o monte junto com Pedro, João e Tiago, e ele ora a Deus, e o Senhor envia força para ele. O Senhor, às vezes, amado, no meio da nossa tribulação, ele vai enviar reforço para nós. Jesus não vai nos deixar sozinho, e ele não vai deixar que a nossa luta seja maior do que a nossa capacidade de vencer a luta. Ele vai enviar reforços para nós no momento oportuno. Não pense que você continuará caminhando sozinho. Não pense que a sua dor não está sendo levada por Jesus também, amado, porque está. Então aqui ele manda Moisés e Elias, seres celestiais já, que fala que eles tinham um aspecto glorioso, eles tinham o aspecto da glória do Pai. E ele envia Moisés e Elias para conversar com Jesus sobre o que Jesus iria passar, sobre a morte que estava por vir para Jesus. Amados, foi um sofrimento muito grande que Jesus passou por nós, e hoje eu só tenho a agradecer pelo poder de ser salvo através da redenção de Jesus. Amém, amados? Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus. E os 2 homens que estavam com ele, quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizer, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Amados, houve ali uma presença gloriosa do Pai no meio deles. Sabe, a voz de Deus é uma voz que transforma a nossa vida, transforma o nosso olhar em relação ao mundo, Reginaldo. A voz de Deus transforma a nossa forma de enxergar as coisas. Então nós precisamos buscar a voz de Deus para a nossa vida. Nós precisamos buscar a voz do Pai para nos guiar, queridos. Existem tantas vozes a falar ao nosso redor, Soraya, existe tantas vozes, Sônia, a falar em torno de nós e a confundir a gente a ouvir a voz de Deus. Mas a voz de Deus é a voz que devemos procurar. Aqui
Pedro, Tiago e João puderam ver a presença real do Pai. Amados, a corrupção, a maldade, a maledicência, o mundo corrompido tem afastado a voz do Senhor do meio de nós. Vocês se lembram da época que Abraão, ele foi seguir o desígnio dele de Deus? Deus mandou que ele saísse da parentela dele e fosse para a terra que Deus iria mostrar. E Abraão, ele sai da sua casa e ele vai peregrinando conforme a vontade do Senhor. E ele leva seu sobrinho Ló com ele. Amados, você se lembra que teve um momento que eles se separaram, Abraão e Ló se separam. E aí Ló, ele escolhe ir para Sodoma. Amados, aquela cidade, ela estava tomada pelo pecado. Não existia Deus naquele lugar. Eles andavam com medo. Ló, ele foi e a sua esposa, suas filhas começaram a conviver naquele ambiente e elas começaram a se corromper. E antes que isso acontecesse, Deus envia 2 anjos para livrar Ló e sua família daquele ambiente. Sabe o que eu tenho visto, amados? Que o ambiente do mundo, da terra, está tão contaminado quanto naquela época de Sodoma e Gomorra. Sabe, as pessoas, elas estão tão afastadas da vontade de Deus, Ju. As pessoas estão tão afastadas, Ana Paula, da vontade do Senhor, que as pessoas estão com os olhos vendados e a maldade, a corrupção, a maledicência, a falta dos princípios de Deus na vida das pessoas estão fazendo com que o mundo se pareça com Sodoma e Gomorra. E olha, é muito triste a gente entender que Deus, por tempos atrás, destruiu aquela cidade. Deus destruiu com fogo que caiu do céu e matou a todos que moravam ali, porque ninguém pôde ser salvo. Não havia um justo naquele lugar, a não ser Ló. E Deus, ele manda 2 anjos para resgatar Ló daquele lugar. E sabe o que eu penso, Fábia? É que Deus, ele no momento certo, ele vai mandar o anjo principal que está com ele, que é Jesus. Ele vai mandar Jesus para vir nos libertar. Assim como Ló foi liberto daquele lugar, Deus vai mandar Jesus para nos libertar, queridos. E nós não iremos mais morar aqui nessa terra. Nós não iremos mais morar aqui nesse lugar contaminado pelo pecado. Nós precisamos da nossa fé cada vez mais, querido. Não deixe que a sua fé se esfrie. Sabe que como nós mantemos a nossa fé fortalecida, a nossa fé grande? Sabe como manter a nossa fé viva, queridos? Através do estudo da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus através da palavra dele, a nossa fé se renova, a nossa fé cresce. Então não deixe de vir ouvir a palavra do Senhor, não deixe de vir estudar a palavra de Deus, porque é isso que vai te manter vivo no meio desse mundo, do jeito que ele anda, como Sodoma e Gomorra. O Senhor, ele vai te ver no meio dessa corrupção, o Senhor vai te ver no meio de toda essa maldade, amado. Ele vai te enxergar e por você, ele vai mandar um anjo para te libertar. Ele não vai deixar que você pereça no meio dessa Sodoma e Gomorra que estamos vivendo. Então é preciso que nós tenhamos fé. A fé vai fazer com que nós sejamos diferentes. A nossa caminhada seja diferente. A nossa visão seja diferente. As nossas prioridades sejam diferentes, Aine. Em nome de Jesus, eu creio no poder da fé, no poder da oração. Aqui Deus faz a transformação do rosto e das vestes de Jesus. Ele se torna um ser glorioso perante a oração que ele estava fazendo a Deus. E nós também poderemos receber. A palavra de Deus nos diz que nós
homens e mulheres comuns, faríamos coisas maiores do que Jesus fez, amados. Só depende da nossa fé. Então, que a nossa fé possa mover montanhas, que a nossa fé possa fazer o sobrenatural, através do que nós cremos, que Jesus possa operar através de nossas vidas, para que nós possamos ser espelho, reflexo do Senhor aqui na terra. Que quando nós andarmos no mundo corrompido, que quando nós estivermos nesse mundo, olharmos para o mundo e vemos o mundo mal, sabe, vemos um mundo cheio de maldade, cheio de corrupção, que nós possamos refletir a luz de Cristo em meio a esse mundo mal. Amém, meus queridos?